Ferreira Gonzalez Advocacia, a primeira live aqui do escritório. Esperar aqui dar mais um tempinho para algumas pessoas entrarem. Nesse primeiro momento, quero começar fazendo aqui alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui conversando com algumas pessoas, né, a brilhantar, né, com algumas informações do mundo jurídico, enfim. E agradecer meus familiares, agradecer também a doutora Jaqueline Gonzalez pela parceria, que inclusive está acabando de entrar aqui, minha sócia aqui no escritório. Agradeço aqui também a todos os seguidores aqui da Ferreira Gonzalez Advocacia que acompanham o nosso trabalho aí diariamente e acompanham o nosso conteúdo, que diariamente nós alimentamos, né, nas nossas redes, que sirva de utilidade, né, para todos os públicos, né, que assim venham a se interessar. Quero também agradecer, né, principalmente, né, o nosso convidado ilustre de hoje, que aceitou em participar dessa live, né, enfim, Dr. Diego de Almeida, que já, sem mais delongas, eu quero, já até pelo horário, que são 7 horas e 5 minutos, a gente entrou aqui com um pouquinho de atraso, né, por questões técnicas aqui, e já vou convidá-lo aqui para entrar na nossa live e abrilhantar aqui com todo com a sua inteligência, seu conteúdo. Vou chamar aqui o Dr. Diego, deixa eu ver se ele aparece aqui. Maravilha, boa noite, Dr. Diego. Oi, doutor Pedro, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Áudio tá ok, tudo certinho? Tudo ótimo, tudo certo. Maravilha. Doutor Diego, prazer, satisfação, mais uma vez aqui agradecer, né, você ter aceito o convite aqui para abrilhantar aqui o perfil aqui do meu escritório, Ferreira Gonzalez Advocacia, com o seu vasto conteúdo jurídico, e a gente também poder, né, quem sabe, né, enfim, nosso público interagir também, entender, né, o mundo jurídico melhor, né, a nossa proposta, né, junto à nossa Comissão de Direitos Humanos, né, enfim, e acho que está sendo uma ótima oportunidade para isso. Doutor Diego, passo a palavra, sem mais delongas, aqui para você. Boa noite, pode aí começar. Boa noite, querido, obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande vir aqui falar sobre esse tema que há algum tempo já vem me interessando, e instrumentalizar esse conhecimento, essa vontade de querer saber mais sobre o tema, à frente da comissão, junto com você, junto com os nossos colegas, é uma realização muito grande, né? Porque, ainda mais em tempos difíceis que estamos vivendo, falar de direitos humanos é quase uma utopia, é quase difícil, mas ainda assim a gente tem que falar sobre, porque é importante, porque interessa a todo mundo. E aí, fico muito feliz por saber que eu estou estreando junto com você essa maratona de lives pelo seu perfil. Desejo todo sucesso à sua carreira, à sua sociedade, e que a gente tenha muita prosperidade nessa nossa caminhada. Bem, falam sobre direitos humanos. O que são direitos humanos? Para que servem os direitos humanos? Quando que eles nasceram? São muitas perguntas, e é importante a gente retratar, contextualizar num momento histórico. Quando que surgiu e para que ele serve. Opa, caiu aqui. E para que ele serve? Bom, a gente pode colocar os direitos humanos em duas situações históricas muito relevantes. A primeira, a gente vai voltar lá na Revolução Francesa, em 1789, onde a sociedade naquela época vivia sob os mandos e desmandos do absolutismo. E aí, não aguentando mais essa situação, eclodiu a Revolução Francesa, sob o postulado da liberdade, da fraternidade, da igualdade, que é a essência de várias constituições, inclusive a nossa.
e surgiu a declaração, deixa eu até falar o nome da declaração para não falar errado. Claro, claro, importante. A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, onde a população naquela época queria que a liberdade, que a conservação dos seus direitos fossem vistos por quem mandava naquela época, né? Não apenas para os ricos e poderosos, mas principalmente para aqueles que sustentavam o poder, né? Que eram as pessoas, os trabalhadores. Passando num grande espaço de tempo, eclodiu a Primeira Guerra Mundial e logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial. E o mundo também não aguentava mais tanta barbárie, tanta guerra, tanto afronta aos direitos humanos. Que lá em 1789 já falava sobre, e foi reverberado com o fim da Segunda Guerra Mundial, criando a Carta da ONU em 1945, onde os Estados-membros, os países sentaram e falaram: não, chega de guerra, nós temos que colocar em prática a paz mundial. E daí surge a ONU, sobre os antigos postulados daquela época da Revolução Francesa, corroborando ainda mais a questão do que foi vivenciado na Segunda Guerra Mundial. Para encerrar esse tópico, mas não menosprezando, a gente pode colocar também que, pelo princípio da autodeterminação dos povos, foram criados dois sistemas de direitos humanos: o sistema global, que é o sistema ONU, e os sistemas regionais, que a gente tem o sistema interamericano, o sistema europeu e o sistema asiático e africano, para visualizar quais eram as necessidades de cada país, de cada continente. E aí, para saber o que o Estado está fazendo para manter ou para não desrespeitar os direitos humanos em suas localidades. E aqui no Brasil, nós somos signatários de vários tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos. Tamanha a importância dos direitos humanos que, quando o Brasil ratifica um tratado, uma convenção, chega no ordenamento brasileiro através de infraconstitucionalidade. Então, todo tratado, convenção que trata sobre direitos humanos tem esse peso. E todos nós, operadores do direito, já vou até adiantar rapidamente o próximo item, nós defendemos os direitos humanos. E aí, a gente já pode passar até para o outro ponto, caso você queira colocar alguma questão, querido, sobre o compromisso que nós, enquanto advogados, firmamos na manutenção do Estado Democrático de Direito, bem como nos direitos humanos. Perfeito, perfeita. Excelente introdução, inclusive, doutor Diego. E isso realmente, esses conceitos todos, eles realmente são basilares, né, para a nossa vivência na prática da advocacia, porque é através dela que nós conseguimos, né, até como preceitua a própria Constituição Federal, né, que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, essencial, né, melhor dizendo, para a sociedade. Então, não tem como nós não trilharmos, né, o caminho dos direitos humanos se for baseado nela, e ela realmente respalda, né, a nossa Constituição Federal, né, de 88. Então, a gente já prosseguindo, né, nesse tema, né, da advocacia, né, a vivência da advocacia e sua importância para os direitos humanos, né, e já adentrando, né, também na questão do estatuto, que justamente o estatuto da ordem, ela também versa sobre essas questões, né, que inclusive eu acabei de mencionar aqui o dispositivo legal, né, da Constituição, que o artigo 133, e o estatuto também endossa essa importância, né, da advocacia, né? Inclusive no próprio Código de Ética, né, doutor Diego, ele também fala também a respeito do advogado, que é indispensável à administração da justiça, como defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, bem como da justiça e da paz social.
Então, está muito entranhado, né, a advocacia junto aos direitos humanos. E isso se faz assim... acho que é a questão mesmo da própria reflexão, né, de trazer a importância de tudo que nós militamos, né, seja na área criminal, como o senhor é especialista, né, doutor Diego, na área civil, enfim, na área empresarial, tributária, né, e a gente também tem que pautar com zelo, com ética, que é o que versa todos os princípios basilares dos direitos humanos. Com certeza. Sempre eu gosto de falar para os clientes, para os colegas, que antes de ter um processo, há uma pessoa. E basta ser uma pessoa para que o direito humano esteja presente. Aí a gente não vai entrar no mérito do Código Civil sobre teoria natalista, a contracepção e tudo mais. Mas basta nascer com vida, o direito humano está ali para resguardar os direitos das pessoas. Então, fazendo esse link com a Constituição que você falou, no entanto, que ela é chamada de Constituição Cidadã, justamente porque nos primeiros artigos fala da dignidade da pessoa humana. Então, seja no processo penal, seja no processo tributário, seja no processo civil, enfim, no ordenamento jurídico brasileiro, a dignidade da pessoa humana tem que vir em primeiro lugar. E diante de tantas situações drásticas, tenebrosas que o mundo passou e, infelizmente, continua vivendo, é importante a gente sempre, principalmente nós, advogados, que somos, sob a Constituição Federal, administradores da justiça, nós somos os primeiros juízes quando o cliente vem nos procurar para a gente fazer aquela análise para ver se o direito acompanha ele ou não, se ele não é que vai prosperar a ação, não é isso, mas saber se o que ele está falando é leviano ou não. Se vale a pena optar ou por uma ação judicial ou fazendo até o que as pessoas estão falando hoje de judicializar processos, ações, ter um novo olhar para a justiça de uma forma geral. E colocar em prática justiça social, equilíbrio social, o exercício da cidadania hoje em dia está sendo uma situação muito complicada, porque vira e mexe a gente vê situações em que há uma afronta muito grande no que a gente demorou muito a conquistar, né, que são situações basilares, simples, que é a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, e a gente se depara com situações que nos remetem àquelas situações pretéritas, principalmente a época do chumbo, né, onde não podia falar nada. E muito é levantado isso hoje em dia. E a nossa democracia, que está sendo fragilizada a cada dia, é importante que a advocacia esteja presente, esteja unida, esteja forte, porque sem uma advocacia forte, o cidadão ele fica prejudicado. E se a gente não conseguir levar cidadania para as pessoas, o Estado Democrático de Direito não existe. Então, para se valer todos esses direitos, é importante que a gente respeite a Constituição, tenha um olhar muito aberto, muito clínico, muito sensível para as vicissitudes das pessoas, principalmente hoje em dia. O Brasil está passando por situações muito complicadas, a América Latina também. Hoje a gente está perdendo a posição no ranking das 10 maiores economias do mundo, e se os direitos humanos não estiverem presentes, se a gente fala de direitos humanos de uma forma geral, né, são direitos sociais, direitos econômicos, o poder das pessoas de ter a condição de comprar os seus alimentos, de ter cidadania, de ter casa própria, isso está relacionado a tudo. Se uma dessas situações não estiver presente na vida da pessoa, a pessoa vai perder um pouco daquilo que a gente sempre, não sempre, mas que a gente luta para que seja reconhecido, né? Verdade, doutor Diego. No início da sua fala, a gente estava versando a respeito dos direitos, né, dos direitos humanos que abarcam, né, todos os princípios basilares, e eu queria tocar
também no direito do nascituro, né? Que também, hoje em dia, tem uma questão muito polêmica, né? Agora a gente vai sair um pouquinho aqui do conforto, vamos entrar um pouquinho também em polêmica, né? Muito se fala a questão do aborto, né? E esse também é um dos temas que vira e mexe tem debates, então o direito ele respalda também o direito do nascituro, então eu acho que qual a sua opinião, doutor Diego, a respeito desse direito, né, que é respaldado pela nossa legislação pátria? Olha, é um tabu falar sobre aborto, principalmente no Brasil, porque aí vai entrar em questões sociológicas, questões religiosas, Inclusive, é verdade. E questão da própria mulher. Eu acho que é a escolha, eu acredito que seja uma escolha. E o Estado ele tem que se preocupar com outras coisas além do direito da mulher de ter filho ou não. Então, eu colocaria, eu seria, na nossa posição, muito se fala de direito de fala, né? Da pessoa estar no lugar para falar. E essa pergunta seria muito contundente para uma mulher falar. Enquanto operador do direito, eu falo que o Estado não tem que se meter enquanto isso. Seja Estado administração, seja Estado juiz ou seja Estado legislador. Então, a mulher ela tem a escolha de querer ter filho ou não, de querer casar ou não, de querer trabalhar ou não. Então, é o poder da mulher de querer dar à luz. Então, essa situação eu deixo para que a mulher ela reflita se quer ter filho ou não. Porque é uma questão que envolve muitas coisas além do que a gente possa não imaginar, mas talvez entender. Então, essa é a minha posição. O direito é da mulher. Ela escolhe. Com certeza, doutor Diego, verdade. A mulher ela tem propriedade para falar sobre isso. Afinal de contas, ela que, né, vai carregar, né, ao longo dos 9 meses de gestação, né, uma criança. E as polêmicas, infelizmente, não acabam por aí, né? Porque nós sabemos, né, que muitas das vezes, né, algumas mulheres são violentadas e muitas delas, infelizmente, vítimas de estupro. Então, isso é tipificado no nosso Código de Processo Penal. O doutor Diego tem muita do Código Penal, tem propriedade, inclusive, que ele é especialista na área, de versar sobre essa matéria. Então, muitas das vezes, essa questão do estupro também está interligado com esse assunto também do nascituro, porque talvez pode se entrar num debate, acho que tinha que ter um debate público a respeito disso, né, propriamente, né, se em caso de estupro, poderia a mulher estar respaldada à luz da legislação, né, de poder abortar, né, em casos como estupro, por exemplo, né, enfim, né, já tivemos casos emblemáticos, inclusive, alguns anos atrás, né, do próprio, acho que não sei se foi no Rio Grande do Sul, Chimbinha, não sei, não sei o nome agora, um caso famoso aí, inclusive foi polêmica aí entre o então deputado e agora atual presidente Jair Bolsonaro e Maria do Rosário, né, onde a deputada petista, ela estava, né, era uma polêmica muito grande, porque até então o que se falou-se na época era que ela estava ali atenta talvez aos direitos humanos do estuprador, mas não se atentou talvez muito para a vítima, né, do caso, né, enfim. Então, me fugiu até aqui a memória aqui do nome aí do estuprador, do apelido dele, enfim. Mas esse também foi um caso muito emblemático, e, enfim, assim como muitos outros, né? E esse talvez ficou mais em evidência, né, na mídia, né, por causa daquela discussão que a televisão, as emissoras, enfim, flagraram, né, o deputado Jair Bolsonaro e a Maria do Rosário discutindo sobre esse tema. Então, é uma polêmica, né, doutor Diego? Nós não temos como fugir muito de polêmicas, né, quando se envolve direitos humanos, né? Em relação a essa questão do estupro, mais quando quando o estupro gera filho e tudo mais, há tipificação no Código Penal e o juiz autoriza que a mulher pratique o aborto por conta. Não pode permitir que uma criança seja gerada sob o fruto de um estupro.
Então teve até um caso, salvo engano, não sei se foi ano passado, em 2019, em que a jovem foi estuprada e o juiz permitiu que ela fizesse o aborto, e ela teve que sair do estado onde ela morava para ir para outro estado, porque ela estava sendo perseguida, porque as pessoas não queriam que ela abortasse por conta de questão religiosa, de que afrontaria as leis de Deus, tudo mais. Eu sou católico, mas a gente tem que colocar a razão acima disso, acima da nossa fé. A fé é incontestável, é verdade, com certeza. Mas a partir do momento que uma pessoa comete um crime em face de outra e desse crime pode gerar um ser que não tem culpa de absolutamente nada, e justamente é esse a justificativa para que as pessoas sejam contra o aborto, mas tem que pensar principalmente pelo fato da jovem ser jovem. Justamente se fosse uma pessoa mais velha, ela não pode carregar durante 9 meses aquele peso na consciência de que a criança pode nascer e ela olhar, o pai dela me fez um mal. Então isso tem que ser colocado tem que balancear bastante, e o Código Penal identifica essa situação, permite que o estupro, que o aborto seja realizado, mas a gente vive num país onde o conservadorismo, o tradicionalismo, ele impera muito mais do que a razão, do que a própria lei diz, do que a própria Constituição diz, e isso dificulta muito que a sociedade avance, que a sociedade caminhe, e a gente fica parado, enraizado em coisas que aconteceram no passado, enquanto o mundo está vivendo, o mundo está andando, e a gente ainda está preso a velhos paradigmas, a velhas ideias, e como a Andrea está dizendo, que o aborto humanitário é permitido. Então o estupro é permitido, o aborto é permitido em caso de estupro. E a gente tem que falar sobre isso também, porque aí a gente relaciona a questão da mulher, que a mulher já não basta ser mulher, principalmente no Brasil, é tudo questão de vitimá-la, e realmente é algo que precisa ser dito para que a gente avance, principalmente como sociedade. E quando a gente faz esses bate-papos assim, para talvez colocar um pouco de luz na cabeça das pessoas, não é incutir se isso é de esquerda ou de direita, porque o mundo está muito polarizado. A verdade é essa. E a gente não pode permitir que essa polarização venda nossos olhos. Pelo contrário, a gente tem que sempre permitir que o novo esteja aí para que a gente possa sempre estudar e ir além, meu querido. É isso, doutor Diego. Agora, é importante também que possamos ter um maior rigor, né? Quando esses indivíduos, né, que praticam esses atos ilícitos, né, condutas, que são crimes hediondos, né, já tipificados aí no Código Penal, o seu posicionamento a respeito do Código Penal, você acha que ele está muito abrandado? Você acha que está muito... Você acha que até que ponto os direitos humanos ele pode, talvez, enfim... fomentar essa coisa imagina, de um assassino, que matam policiais, que matam pessoas de bem, vamos dizer assim, né, o próprio estuprador. Você acha que o rigor da legislação nossa vigente no âmbito criminal, você acha que ela realmente merece talvez uma atenção maior do nosso Congresso Nacional, de talvez endurecer mais essas penas, ou você acha que como está a nossa legislação penal, ela tá satisfatória? Enfim, qual é o seu posicionamento a respeito da punição propriamente? Porque muitas vezes a gente fala, os direitos humanos, ele também tem que se valer, no meu modo de ver, para os dois lados, não só, né, para quem vai responder criminalmente um processo, mas também para a vítima, né, principalmente para as vítimas, né, no meu modo de ver. Então, qual o seu posicionamento a respeito disso, doutor Diego? Claro, os direitos humanos é para todo mundo, é aquilo que a gente estava dizendo. Seja a pessoa que cometeu um ilícito, ou seja aquela pessoa que teve seu direito violado.
No que tange ao direito penal, a gente vive, tem uma carga punitivista muito grande. Muitas pessoas ainda têm aquela ideia, aquela concepção da lei do talião, olho por olho, dente por dente, justiça com as próprias mãos. Se o Estado policial não fizer nada, a pessoa vai lá e faz no lugar da polícia. Às vezes tem no próprio sistema judicial tem a usurpação de poderes. Às vezes o juiz quer estar no lugar do MP, o MP quer estar no lugar do juiz, e a polícia está prendendo e o judiciário está soltando. Não que isso seja errado, pelo contrário, tem que ser analisado muito bem tudo, porque justamente para evitar situações de constrangimento. Se tiver constrangimento, é HC, com certeza. Mas tudo tem que ser muito bem analisado. O Código Penal é mega ultrapassado. Temos ali... Tá caindo aqui direto, desculpa. Nada, imagina. O Código Penal é ultrapassado, da década de 40, então a sociedade brasileira era de uma época, nós estamos no século XXI. Aprisionar não é a solução. Aqui eu não estou falando apenas como advogado que milita na área criminal, mas a gente vê que não é o ideal. Não é prendendo que se adianta. A lei de execuções penais ela é muito boa, ela é muito bonita. Ela é uma das mais avançadas em termos de legislação penal no mundo, bem como outras legislações. A gente pode também falar do Código de Defesa do Consumidor, que é um microsistema que abrange, que para que a pessoa, que o consumidor esteja no mesmo grau que as empresas e as prestadoras de serviço e tudo mais. Mas o problema em si da questão penal é a educação. Enquanto não se tiver investimento em educação no Brasil, enquanto não houver esforços para que a gente possa evoluir enquanto sociedade, a polícia vai prender mal, o judiciário vai julgar mal e não vai ter a ideia da ressocialização. A gente não vai conseguir ressocializar aquela pessoa que deveria ter sido socializada no início. Então, se o problema começa desde pequeno, não é prendendo que vai adiantar. Então, enquanto não tiver uma reforma penal atual, enquanto também as pessoas, os operadores do direito, não observarem o que a Constituição diz, de que primeiro você processa para depois vir a condenação, né? Todos nós somos inocentes até que se prova o contrário. Enquanto isso não tiver incutido realmente na cabeça de todos os operadores de direito, seja advogado, seja MP, seja judiciário, não vai adiantar. E é bom a gente trazer até essa reflexão para os tratados e convenções internacionais no qual o Brasil é signatário, os quais o Brasil é signatário. A gente tem o Pacto de São José da Costa Rica, que fala sobre audiência de custódia, que muito demorou a entrar no Brasil, muito embora o pacto já tenha sido ratificado há muito tempo no Brasil. Não se fala sobre isso, quer dizer, se fala, evidentemente, mas tem muita gente que ainda não faz vista grossa para apresentação em 24 horas do preso à autoridade judicial, e isso fere não somente a questão constitucional, mas também a próprio pacto, e a gente também leva um link para a questão internacional, que não basta nós fazermos, enquanto fazemos análise da constitucionalidade, mas também de nós fazermos a questão da convencionalidade, porque um ato, uma decisão, uma lei, ela não basta estar apenas ligada a saber se vai contra ou não a Constituição, né? Que é o sistema para saber se ela é constitucional. Mas a partir do momento que nós somos signatários de vários tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, é para saber também se aquele ato é convencional com o que o Brasil se propôs a assinar e assinou. E a partir do momento que entrou no Brasil, entrou no ordenamento jurídico, a gente tem que observar isso. A Declaração Universal de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, são os órgãos internacionais, OIT, OMS, OMC, em que o Brasil faz parte, tem assento, tem representatividade, mas aí quando chega aqui dentro, principalmente tratando-se de direito penal,
a gente retrocede àquela época em que o Brasil promulgou o Código Penal. Então, a gente tem que avançar, observar a questão educacional, que é um direito social, é um direito de todos, é um direito universal, e se nós não conseguirmos estancar, solucionar esse problema educacional, a gente não vai conseguir ver questões políticas relacionadas à saúde, à segurança, à educação. Então, enquanto não solucionar um, é difícil solucionar o outro. E se a gente não perceber essa questão de dar estudo e dar trabalho para as pessoas, o mal está aí. As pessoas vão optar pelo mais fácil, e infelizmente o mais fácil é a criminalidade. E são vidas que nós perdemos, são cabeças pensantes que talvez tenham uma aptidão para um serviço, para o estudo, mas infelizmente a falta de oportunidade que o Estado não dá encaminha essas pessoas, esses jovens, à criminalidade. E aí não adianta endurecer penas, não adianta prender. Tem que educar, tem que ter possibilidade de dar educação não de família, educação, conhecimento. O conhecimento ele não tem ponto negativo, pelo contrário, a pessoa ela vai além quando ela sabe que ela não pode fazer alguma coisa de errado. Então, prender, endurecer, não adianta. A gente está vendo aí o pacote de crime. Se você observar, houve várias alterações em relação ao Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, e tem várias afrontas ali em relação aos direitos humanos. E, mais uma vez, o direito penal, ele vai lá, o direito penal, ele é exceção, ele tem que ser observado como uma última ratio, como uma última solução. Não deu certo nos outros ramos de direito, aí sim, você tem que olhar para o direito penal como direito mínimo. E aí a gente vai lá no direito alemão, como direito penal do inimigo, e no direito italiano também. E a gente também tem bons doutrinadores brasileiros, argentino também, o Zé Faroni, que vai falar sobre isso. A gente tem as misérias do processo penal, o Carnelucci, que vai falar sobre isso, que o processo é para a pessoa que está sofrendo aquele injusto penal, e não para o órgão acusador e não para o judiciário. Perfeito. Doutor Diego, brilhante exposição. E me chamou também a atenção no início dessa sua fala a questão do que a nossa própria legislação ela respalda, que é justamente, até que se prove ao contrário, invocar, né, o indúbio pro réu, né, que isso é um dos princípios aí, né, também que pode ser invocados, né, no âmbito criminal. Nesse caso, doutor Diego, você acha que a mídia ela tem um poder de influenciar, muitas vezes, no próprio rito processual? Você, no seu modo de ver, você acha que a mídia muitas vezes atropela o judiciário, tendo em vista que, de certo modo, acaba influenciando, né, o grande público, né? Enfim, de modo geral, qual é o seu posicionamento no tocante à mídia, né, frente às questões processuais, né? Daqueles casos mais famosos que muitas vezes, né, nós tivemos aí, por exemplo, né, ainda na seara criminal da Suzane von Richthofen, né, uns crimes bárbaros, né, que foram amplamente divulgados na mídia. Então as pessoas realmente elas se ligam emocionalmente naquele caso. Então você acha que isso é ruim? Como você vê o posicionamento da mídia em relação a esses casos mais famosos e até os que não são famosos mesmo, enfim? Claro, o Brasil, nós somos 200 milhões de brasileiros, pode ser que boa parte dos brasileiros obtém informação através da televisão, principalmente da televisão. Hoje, agora, mais com a internet, né, a gente vê que tem o Tribunal Internacional, o Tribunal Penal da internet. Né, todo mundo se acha julgador para falar sobre tudo, da pitaco, e acaba... liberdade de expressão, não é mesmo? Liberdade de expressão... Até que ponto, né? A gente tem que saber... A gente tem que saber que existe limite para tudo, né? Então, a partir do momento que você ultrapassa esse limite e já coincide com outro jeito de outra pessoa, a gente tem que fazer um balanço aí, porque
a partir do momento que ultrapassa esse limite, já não é mais liberdade de expressão, já é ofensa. E se a ofensa é caracterizado como crime. Então, aí a pessoa tem que ter bom senso, que às vezes é algo que falta, né? E agora, em relação ao crime, tem vários artigos que falam sobre essa questão da influência da mídia no processo penal, principalmente no júri, principalmente nos de grande repercussão, porque todo mundo se acha um pouco de médico e advogado, né? Todo mundo conhece um pouquinho de medicina, todo mundo conhece um pouquinho de direito. E às vezes não é bem assim, né? Não é o doutor Google que vai te dar a resposta, nem sobre a medicina, nem sobre a advocacia, o direito de uma forma geral. E as pessoas, elas gostam muito de opinar. É claro, a opinião sempre é bem-vinda, mas a partir do momento em que ela já ultrapassa o limite, que é o limite invisível, aí a gente vai ter que ponderar, principalmente por conta do bom senso ou na falta dele, que é o grande X. E está muito em voga essa questão também da liberdade de expressão, né? Porque todo mundo acha que pode opinar sobre algo. E quando a gente se depara com uma coisa dessa, principalmente quando eu pergunto, o que você acha que não sei o quê? Eu falei, desculpa, mas eu não sou advogado dos autos, eu não vi processo para dar opinião. Né? Então, até que se prove o contrário, o cara é inocente, mesmo que a mídia tenha noticiado de forma diferente. Né? A gente não está vendo ali quais foram as provas que foram colhidas, qual foi o contraditório, qual foi a ampla defesa, né? Se foi exercida, se foi permitida. Então, também é uma questão muito, muito importante para ser dita. A mídia também, ela não pode, às vezes a gente vê um pouco de sensacionalismo, né? A gente também não vai colocar a culpa em na população de uma forma geral, porque se a população está falando alguma coisa, porque ela se orientou, ela foi procurar em algum lugar. E às vezes as pessoas com pouco conhecimento se deixam levar pelo que a mídia A, B ou C disse e acaba perpetuando notícias que às vezes são fake news. E acho que o mal do século, em termos de notícias, em termos de conhecimento, são as fake news que são reverberadas a cada dia. E isso é prejudicial, porque às vezes a pessoa no judiciário ela foi inocentada, seja por qual crime que ela cometeu, mas a mídia ela expôs aquela situação toda. O que às vezes me causa mais espanto é que às vezes a mídia sabe de um depoimento colhido em sede policial. Não existe isso, aquilo dali é sigiloso, o processo é inquisitorial, é sigiloso, apenas as partes que têm, nem parte, né? Apenas a pessoa que está sendo investigada, que está sendo indiciada, e seu advogado que tem acesso. E a mídia, às vezes, está sabendo e já está condenando a pessoa. Isso fere demais a dignidade da pessoa. Porque aí a pessoa só vai para o judiciário, processada, julgada, e às vezes é absolvida, mas no apelo popular ela foi condenada. E uma vez que manchou a imagem da pessoa, não tem nada que tire. Né? A gente tem aí agora me fugiu o nome da lei, gente, falar sobre a internet. Esqueci agora, fugiu. Não, mas tranquilo. E fala sobre justamente esses limites da internet, né? Uhum. Não é porque a internet não é um mundo sem lei. Território sem, exatamente. Não existe isso. Tem sim. Às vezes um print pode salvar a vida, como também pode prejudicar. E às vezes aquilo, caiu na internet já era. Não. Alguém tem que ser responsabilizado. O provedor que permitiu, que não fez algum filtro para saber se era conteúdo proibido, para menor de idade, que tinha direito intelectual, propriedade intelectual. Então você vê que o direito está presente em todos os lugares, né? Em todos os lugares. E a mídia, ela não pode, voltando para a mídia ela não pode se utilizar da liberdade de imprensa, da liberdade que ela tem de expor a informação, como ela coloca, como ela gosta de dizer, mas ela tem que observar também que aquela informação, se ela não for bem escrita, bem colocada, ela vai acabar, vai manchar a imagem
talvez de uma pessoa física, de uma pessoa pública, ou talvez até de uma pessoa anônima, mas que ficou conhecida pelo fato da mídia ter colocado de uma forma que não deveria ter colocado, e talvez até manchar a própria imagem de uma empresa, né? Se a empresa não tiver uma imagem boa, ela perde credibilidade e, consequentemente, ela perde dinheiro, né? Jaqueline, não é o lei de crime virtual. Agora, gente, é o marco da internet. Acho que é isso. Agora eu esqueci. Acho que é o marco regulatório da internet. É marco civil, eu não lembro agora, mas é alguma coisa do tipo. É verdade, de ir pegando o gancho, né, nesse seu comentário final, eu acho que fica hoje muito nítido realmente que alguns veículos de comunicação, elas têm uma tendência a passar a notícia da maneira que melhor convém, né, o seu editorial, né? Então, realmente eu tendo a concordar contigo, não só em casos que envolvem o âmbito judicial, né, na esfera, mais precisamente na esfera criminal, né, quando, né, tem algum caso muito famoso, né, enfim, mas até para questões mesmo diversas, né, principalmente hoje que a gente, como você bem colocou, né, Diego, essa polarização que tomou conta, muito também por conta também, acredito eu, da mídia propriamente, talvez pela forma, né, como ela conduz algumas questões, seja política, seja até no âmbito jurídico. Então eu tendo a concordar com esse seu ponto de vista, né, que eu acho que talvez a mídia, de forma geral, ela tenha perdido um pouco da questão da imparcialidade, né, porque isso envolve a política, né, ela envolve, como talvez religião, outros assuntos que envolve paixões, né, vamos dizer assim, né? Hoje as pessoas estão muito passionais, né, vamos dizer assim, com temas tão polêmicos, né, principalmente com política, né, religião, né, apesar de que, enfim, acho que aqui não é tão acintuoso assim como, né, como é no Oriente Médio, né, a gente vê lá a Palestina, a questão com Israel, que envolve também questões religiosas, né, a polêmica em torno de Jerusalém. Então, a gente não tem essa questão, né, religiosa tão forte como lá, mas a gente tem outras questões aqui, né? Enfim, mas essa questão da mídia, né, voltando aqui para o ponto onde nós estávamos, realmente ela está tendendo a querer dar uma influência, dar um norte assim, na cabeça das pessoas, né? Como pensar, como visualizar determinados assuntos, né? Então, basicamente é isso. De olho aqui no tempo, infelizmente o tempo vai voando, né, Diego? Mas para a gente ainda... A gente nem tá. E a gente está aqui sobre temas atuais, a gente aqui fala, né, tem muito ainda o que se falar, né, da própria vivência da advocacia em si. Eu quero aqui também ainda pegar o gancho, né, a gente tem alguns minutos ainda da gente ainda comentar sobre a vivência, nossa prática na advocacia, mas ainda pegando o gancho no tocante às questões dos ditos processuais, seja no âmbito criminal ou até nas outras áreas do direito. Como você vê, e isso acho que talvez ainda vai ser objeto de votação no Congresso, Diego, a questão da condenação em segunda instância. Qual a sua visão, qual a sua opinião a respeito desse assunto, né, que foi tão difundido, né, principalmente com a condenação, né, em todas as esferas aí do ex-presidente, né, Lula, né? Ele foi condenado, preso. Como você analisa tecnicamente a prisão em segunda instância? Eu acho que, salvo engano, acho que o Congresso ainda está para fazer ainda a votação a respeito da ratificação a respeito disso, né? Olhando, vou dar duas opiniões. A opinião pessoal é que uma vez que a pessoa já foi condenada na primeira instância, fazer uma nova análise é punir novamente. E, olhando tecnicamente, é melhor a gente aguardar para ver o que o Estado, o juiz e o Estado de administração vão falar a respeito. Porque é muito temerário a gente dar uma opinião sem antes ter algo concreto, porque acaba desvalorizando o próprio instituto jurídico. E a gente tem que observar sempre a primazia do direito penal. Processo penal / constitucional, que é a ampla defesa do contraditório. Então,
é importante a gente esperar, aguardar para ver qual vai ser o posicionamento deles, para aí sim a gente ter uma noção, ter uma ideia já certa. Porque ter uma ideia pré-concebida ao meu ver, bem temerário. Mesmo em segunda instância, doutor Diego? Mesmo em segunda instância. Polêmica, né, doutor Diego? A gente sabe que o judiciário não é um dos mais céleres, né, infelizmente. Mas a demanda, aí por outro lado, tem aquela argumentação, né, de que são inúmeras demandas, coisa e tal, mas, enfim, né, a gente tem o princípio da celeridade processual, né, então a gente sabe, né, que quem tem condições, né, de arcar com bons advogados, né, eles vão estar sempre fazendo aqueles recursos lá para o STJ, STF, então... E fica aquela sensação de impunidade, né? É o que, pelo menos, né, algumas pessoas, né, tendem a pensar, né? Poxa vida, inúmeras condenações, já foi condenado em primeira instância, o TRF, no caso ali do ex-presidente. Será que não tem uma veracidade já nos autos do processo que já condenou? Né? Então, realmente, para os leigos, né? Eu tento imaginar os leigos, que não são operadores do direito, eles como imaginam, né? Vendo que a gente realmente tem muitos casos de impunidade, né? E foi o que a gente falou, né? O rigor ou não, né? Vamos dizer assim, da nossa legislação penal. Então... Mas essa questão específica do presidente Lula, e talvez até não prisão da Dilma, que não teve, mas a gente vê que é uma questão política. Então, se há uma questão política envolvida, principalmente em tempos de eleição, é algo que deve ter um olhar mais sensível. Com certeza. E, para certos casos, talvez essa justificativa da questão do dinheiro valha, mas ali é para todo mundo. É verdade. E talvez, aí comparando, eu já fui estagiário da Defensoria e agora, como advogado, defendo pessoas que foram presas injustamente, né? Pessoas que a gente teve que chegar até o STF porque foi presa errada. Houve um julgamento errado na primeira instância. Então o problema brasileiro não são os recursos. Pelo contrário, o recurso serve aí justamente para mudar um pensamento, uma decisão errada que foi proferida antes. Certo. Então a gente tem que tentar reformar aquela situação e que se permitisse na primeira instância, talvez a gente estivesse encontrando um erro judicial, e aí teria, evidentemente, que procurar uma revisão criminal, ou até mesmo buscar os recursos até a última instância. É para isso que serve o STF. Mas tem que levar para o STF questões que realmente valham a pena, questões que sejam realmente, quando a gente vê uma ilegalidade desde o início. Agora, quando a gente vê uma pessoa que foi presa politicamente, especificamente em relação ao presidente Lula, independente de qual é o pensamento de quem esteja assistindo, a gente tem que ser frio quanto isso, deixar partidarismo e políticas de lado. A gente tem que olhar de forma bem técnica. Perfeito. Se cometeu ou não, é a justiça que vai analisar, a justiça que vai investigar, o sistema judicial, Polícia Federal, que vai fazer ali a sua investigação e cumprir o que ele tem que fazer, o seu papel. Agora, se não foi encontrado nada, ou se foi feito, se alguma coisa contaminou o processo e gerou a isso, a gente tem que buscar nulidade e buscar realmente os recursos para fazer valer a preservação dos direitos e a justiça. É isso, doutor Diego. Nessas últimas passagens, né, que nós acompanhamos, né, inclusive, obviamente, tema de debate, certamente, nos mais diversos grupos, né, de pessoas, tanto no âmbito jurídico ou não, né, da prisão do deputado Daniel Silveira, e é uma questão constitucional, né, que versa a respeito da imunidade parlamentar. Qual o seu posicionamento, doutor Diego, a respeito do que o Supremo determinou, né, que foi a prisão? Do seu modo de ver, foi legal a prisão do deputado? Você acha que prevalece o que está na lei ou quem diz a lei? Né? Porque, né, outros deputados, no meu modo de ver, insultaram, né, outros chefes de poderes, né, vamos dizer assim, né, até mesmo do próprio Poder Executivo atualmente. Né? Qual é o seu posicionamento, doutor Diego? Mais um tabu. Você gosta de tabu, né, doutor Pedro? Estamos aqui para isso, né? Quebrando o tabu.
É uma situação bem delicada também, porque a gente tem que fazer também uma análise histórica sobre a imunidade parlamentar, né? A Constituição de 88 veio depois do período de chumbo, e o AI-5, como foi levantado pelo deputado, foi um instrumento mais ferrenho, mais forte em relação a direito das pessoas naquela época, e sob essa justificativa manteve-se a imunidade parlamentar com medo de que depois da Constituição de 88 alguma coisa acontecesse com os políticos. E nesse sentido, os políticos brasileiros atualmente se prevalecem da imunidade parlamentar para falar e fazer algo sob o manto da imunidade parlamentar. Ao meu ver, pessoalmente, não deveria ter imunidade parlamentar, bem como não deveria ter muitas outras coisas relacionadas ao cargo político, né? O político está ali para representar o povo. Se ele está fazendo uma coisa dessa, desculpa, ele está fazendo, o povo está sendo mal representado. É claro que tem problemas em relação a essa decisão do STF, com certeza. O STF assume uns protagonismos que deixam os processualistas penais cabendo em pé, né? Como a gente está vendo. Não existe flagrante depois, gente. Que isso? Não. A pessoa é presa em flagrante ou não. Não existe uma ordem de mandado de prisão em flagrante. A pessoa é presa em flagrante ou depois que chega até o judiciário a situação tipificada como crime. É uma situação muito embaraçosa, processualmente falando, que a gente vive? Sim. O deputado cometeu excessos? Cometeu. Isso é notório. Então, cometeu que o próprio instrumento, AI-5, que ele levantou, é tão complexo que ele está recorrendo à Corte Interamericana, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ora, ou você defende o AI-5 ou você defende a garantia dos direitos humanos. E aí é que eu digo, todo mundo tem direito aos direitos humanos. Inclusive ele, né, porque ele é humano, evidentemente, mesmo que tenha cometido excessos, mas é algo que não bate. E aí a gente volta também para a questão do STF, que talvez pelo fato dos outros poderes da República não se manterem silentes, ausentes, omissos, acaba caindo no colo do Poder Judiciário toda essa situação. E ele, como tem a função precípua de julgar o que lhe é colocado, talvez essas decisões elas acabem sendo controversas, inconstitucionais, e aí a gente tem que buscar os mecanismos que a própria Constituição permite para que o Judiciário reveja o que ele fez e os outros poderes da República também façam o seu trabalho de casa, né? Para que a gente consiga efetivar os direitos de todo mundo. Maravilha, doutor Diego. Faltando alguns minutos aí para a gente concluir, né, nessa nossa primeira live, né? Espero que seja a primeira de muitas aí, outras, né? A gente tem tantos temas aí bacanas para expor, né, para o nosso público, enfim. E, doutor Diego, alguma vivência em poucos minutos, né, assim, de forma sucinta, alguma semelhança, algum caso assim, parecido que você tenha tido na sua vivência profissional, alguma coisa que você gostaria de compartilhar conosco? Em relação à afronta aos direitos humanos? Isso aí com certeza você vai ter muitas aí. Olha, em relação a direito penal, evidentemente, seja no sistema penitenciário, seja em delegacia, seja no judiciário, sempre tem, infelizmente, muito embora às vezes a gente encontra algumas mentes iluminadas que saibam que tal situação é afrontosa e não comete. No INSS já vi diversas vezes, já presenciei diversas vezes as pessoas, não só o distrato com o próprio contribuinte, mas com os advogados também. Então tem inúmeras. Muita coisa, acho que uma próxima live a gente fala sobre. Com certeza. Mas é aquilo. Enquanto advogados, eu reitero que nós temos que ser fortes, que nós temos que estudar mais, sermos mais atentos aos direitos das pessoas. Direitos humanos não é direito de bandido, direitos humanos não é direito de poucos, é direito de todos. E muito embora a gente viva num mundo onde os mais vulneráveis são os que mais sofrem,
todo mundo tem direito aos direitos humanos. Então, se a advocacia estiver forte, estiver unida, a gente consegue avançar mais um pouco, fazer com que a justiça social prevaleça e a gente consiga efetivar o que está muito bem escrito na Constituição, muito embora tenha gente que não coloque muita fé. Eu acho que, para finalizar, meu amigo, são 7h59, a gente pode acabar aqui. Agradeço muitíssimo o seu convite e espero que a gente se encontre em breve. Sucesso na sua advocacia, sucesso no seu escritório, e a Comissão de Direitos Humanos está aberta para você e para todo mundo que queira entender mais um pouco sobre esse ramo que é tão fascinante para todos nós. Eu que agradeço, doutor Diego. Obrigado por abrilhantar essa live aqui no perfil aqui da Ferreira Gonzalez Advocacia. Quero agradecer também a todos que aqui acompanharam. E só para concluir, né, botar aquela cerejinha do bolo aí, e né, nesse seu último comentário, direitos humanos ele realmente é para todos, mas especialmente, no meu modo de ver, para vítimas principalmente nos crimes hediondos que já estão elencados, está para tramitar aí no Congresso, o endurecimento da pena para assassinos de policiais. Eu não sei se da relatoria do deputado Carlos Jordi ou do próprio Eduardo Bolsonaro, agora não sei, mas que no meu modo de ver eu acho muito importante, porque os policiais estão para nos defender, apesar de todas essas questões sociais, né, da educação, que sem dúvidas é muito importante. A gente falou aqui da questão da ressocialização, que tem muito a se evoluir aqui no Brasil, né? O sistema penitenciário, da forma que está, não vai ressocializar ninguém atualmente. Então, mas os nossos policiais que nos defendem não podem continuar morrendo, principalmente em confrontos. Então, acho que realmente, se vier realmente a vigorar pelo que está se noticiando, né, enfim, esse possível endurecimento aí para quem mata policiais, acho que isso pode ser bem-vindo, porque realmente direitos humanos é para todos, no meu modo de ver, mas principalmente para quem são vítimas, né, de estupro, de assassinatos, de crimes realmente hediondos. E, mais uma vez, quero fazer aqui os agradecimentos aqui à doutora Jaqueline Posso fazer Gonzalez. Um link rapidamente, claro, doutor Pedro? Só para rapidamente. Por favor. Se há se alguém ser culpado nessa situação toda em relação aos policiais vítimas, é o Estado. O Estado permite que as armas entrem, não sabemos como, para as pessoas, e as pessoas acabam se municiando, e aí esse confronto entre os policiais acabam morrendo. O policial ele tem direito vítima, né, também, Claro, ele é vítima em todas as vertentes. Tanto em relação ao Estado, que é omisso enquanto à saúde dele. Há índices altíssimos de policiais que se matam, que suicidam por conta da pressão. O policial ele é policial 24 horas, mesmo a paisana. Então, se o Estado não observar e der garantias para ele e não aumentar o salário dele, ele vai continuar fazendo besteira. Então, se o Estado ele não observar o policial, o bombeiro, que está ali na linha de frente, o médico, a sociedade perde. Todos perde enquanto sociedade e perde enquanto profissional, porque tem muitos profissionais, tem muitos policiais bons. E policiais bons, infelizmente, estão morrendo por culpa do Estado. Então, se é para culpar, a gente tem que culpar o Estado que é omisso em todas as situações. E hoje, principalmente. Então, não tem que armar ninguém. Não tem que armar ninguém. Tem que dar garantia tem que saber. O policial ele só pode ter, acho que 3 ou 4 disparos na sua arma, alguma coisa do tipo. É pouquíssimo. Mas o bandido, infelizmente, aquele que está lá, ele está mais armado que o próprio policial. Exatamente. Então, como que conseguiu chegar a arma até lá? Então, é algo que tem que ser investigado, algo que tem que ser dito e não pode apenas jogar a culpa no policial. O policial está cumprindo ordens. Ordens de um do Estado que quer matar, infelizmente. Tema para nossas próximas lives, sem dúvidas, muitas coisas, doutor Diego, para nós debatermos aqui. Então fica aqui meus agradecimentos novamente a todos que nos acompanharam até aqui, os seguidores da Ferreira Gonzalez Advocacia, também a Comissão de Direitos Humanos, da ABA, RJ,
na pessoa do presidente aqui da comissão, doutor Diego de Almeida. Obrigado mais uma vez, querido. Doutora Jaqueline Gonzalez, também minha sócia aqui, parceira aqui na Ferreira e Gonzalez Advocacia, todos que nos acompanharam. Gente, valeu e vamos continuar nesse debate. Um debate público é sempre muito válido para a gente falar sobre esses temas, né, que são polêmicos, é verdade, mas tem que ter a sua devida atenção. Obrigado, Pedro. Um grande abraço para todos que nos ouviram e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Não esquece de salvar, hein? Com certeza. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço, Pedro.